A gente já começa o programa de hoje com a nossa entrevista. Vamos conversar com a presidente da Associação dos Celíacos, Suzane Lemos, e também com a nutricionista Juliana Schaefer para falar justamente sobre esse tema. Desde 2005, a Associação dos Celíacos do Brasil atua nos serviços aí a essa população sensíveis ao glúten, mas não só ao glúten, isso em todo o estado do Rio de Janeiro. E elas estão aqui então ao vivo para conversar com a gente em nosso estúdio, para falar um pouco sobre esse tema. Pessoal, uma boa tarde para vocês. Boa tarde Richard, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre a doença celíaca e as necessidades dos celíacos, né? Então, nós estamos nos aproximando do mês de maio, que é um mês muito importante para a doença celíaca, onde a gente trata da conscientização da doença celíaca, né? Então, é um mês dedicado a isso. Então, é muito oportuno a nossa presença aqui para a gente poder falar um pouquinho e esclarecer e informar a população, né? Com certeza, com a informação a gente consegue levar a igualdade, enfim, dentre outras questões. E a primeira pergunta que eu faço é justamente voltada para você, Suzane, para explicar o que é uma pessoa celíaca, quais são as restrições, qual a diferença do dia a dia dela para uma pessoa, digamos, comum, que não passa por esse tipo de problema. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, sistêmica, e a pessoa não pode ingerir o glúten, porque o glúten ele vai quebrar as velocidades do intestino e vai trazer uma má absorção, né? Hoje a doença celíaca ela é associada a várias causas, né? Tem as pessoas que, no meu caso, vou falar da minha experiência, em 2007 fui diagnosticada por causa de uma anemia, porque o meu médico foi muito consciencioso e preciso, ele disse: anemia não se trata, anemia se pesquisa. E aí eu fui fazer uma endoscopia, e na endoscopia viram que eu não tinha as vilosidades do meu intestino delgado, onde que é feita a absorção dos nutrientes. Portanto, eu estava sem nenhum nutriente. Muitas pessoas passam por isso e tomam remédios e fazem tudo, e às vezes é a doença celíaca. Então, como que a gente melhora? Zero glúten na dieta. Então, primeira coisa, a doença celíaca não tem tratamento. O tratamento da doença celíaca é uma dieta zero glúten, tá? Então, eu tive essa resposta rápida no momento que eu entendi, isso em 2007, não tinha o que a gente tem hoje, né? Não tinha nem informação tanto assim, mas eu tirei realmente o glúten da minha alimentação e vi resultados na minha saúde. Então, assim, a gente costuma falar da doença celíaca, né? A gente fica doente se a gente consumir o glúten. Se a gente tiver uma dieta isenta de glúten, a gente vive uma vida saudável, entendeu? Então, essa é a realidade. Então, desde 2005, as associações vêm se reunindo, né? Hoje eu faço parte da associação como presidente, já venho caminhando aí alguns anos, mas a gente é incansável a nossa luta, porque não é um assunto que interesse muito, né? Assim, ainda mais a indústria farmacêutica, porque não tem remédio para tratar a doença celíaca é tratada com alimentação. Então, a gente, né, essa oportunidade, né, que as mídias, os meios de comunicação nos dão para falar, ajudam muito, né? Ajuda porque desperta aquela pessoa que às vezes está com um sintoma e não está pesquisando, não sabe o que é, pesquisa a doença celíaca. Mas a doença celíaca é genética. Então, da minha família, eu era a única celíaca, até que minha mãe, há 4 anos atrás, já com 84 anos, ela foi diagnosticada também. Então, assim, tendo uma pessoa já com a doença celíaca na família, convém fazer uma investigação sobre isso. Então, basicamente, a doença celíaca é isso, né? Hoje ela abrange muitos sintomas. E se eu soubesse isso lá atrás, por exemplo, eu tive aborto espontâneo, doença celíaca. Se eu soubesse, já poderia ter evitado isso, né? Não estou dizendo que todas as pessoas sejam, não, porque a prevalência mundial é de 1%. No Brasil, a gente não tem uma pesquisa, uma estatística, mas já foi feita uma pesquisa em 2003, se não me engano, 2000, de uma universidade que fala que para cada 119 brasileiros, um é celíaco. Então, assim, eu notei que agora, depois da pandemia, que a gente teve muito mais informações,
Nós fazemos parte de vários grupos de pessoas celíacas, tem muita gente sendo diagnosticada. Entendeu? E Juliana, a Suzane comentou aqui sobre um ponto importante, que é a questão, né, não é um tratamento, é o corte, né, desses produtos com glúten. E hoje a gente vê no mercado, na padaria, em qualquer ambiente que você vá comprar um alimento, a maioria desses alimentos possuem o glúten. Acho que é a parte mais difícil nesse processo, né, de você conseguir trazer essa virada de chave, porque não é algo nem, digamos, opcional, é basicamente obrigatório. Exatamente, é como a Suzane falou, o tratamento é a exclusão total do glúten. O que beneficia muito é que há alguns anos atrás foi criada uma legislação, né, na qual naquelas informações nutricionais que vem, né, em todo produto, ingredientes tais, aí tem umas informações obrigatórias para serem colocadas. Então, a presença do glúten ela é obrigatória. Então, a empresa precisa afirmar se contém ou não contém glúten. Isso foi uma legislação já mais antiga. Uma conquista nossa. E aí a gente teve, há pouco tempo, não tem muito tempo, a RDC 216, que é uma RDC mais nova, né, de pouco tempo também, e ela pede, né, para registrar, acho que são 15 a 16 alimentos, né, uma relação, e dentre eles está o glúten. Então, assim, a gente tem duas legislações que exigem que as empresas alimentícias, elas informem se tem ou não glúten no produto. E é o que você falou, né, gente, tem muito produto que tem glúten embutido, porque o que a gente precisa saber basicamente? O glúten, ele está presente no trigo, no centeio, na cevada e a aveia, se a aveia estiver contaminada. A aveia em si, ela não tem glúten. Mas se ela foi produzida num local junto com o trigo, por exemplo, ela vai ser contaminada. Então, quem quiser consumir aveia tem que ter certeza, né, de que naquela aveia daquela marca não contém glúten. E o trigo é um alimento assim, que ele faz parte de pão, de biscoito, de uma série de produtos que estão no mercado e que acaba confundindo muito a cabeça do consumidor e do paciente, né, que tem a doença celíaca. Então eles têm muita dúvida, né? Eu percebo isso muito no consultório. Tem que ler rótulo. Tem que ler rótulo, exatamente. Uma dica que fica aí para o pessoal de casa, né? Se descobrir que tem uma intolerância, que às vezes não é nem só a doença celíaca. Acho que é sensibilidade ao glúten, não celíaca. Exatamente. É interessante a gente falar para o pessoal de casa que existe a doença celíaca, que é a necessidade de exclusão total do glúten. Existe a sensibilidade não celíaca, que a pessoa não é celíaca, mas ela tem sintomas, e a gente tira o glúten da dieta, ela tem uma melhora. E a gente tem casos até específicos, que é, né, mais até a minha área de atuação, crianças com com alergia ou diagnóstico de autismo. Em alguns casos, a criança com diagnóstico de autismo, ela precisa identificar se ela precisa ou não tirar o glúten da dieta. Algumas precisam. Então, são vários casos hoje que as pessoas precisam tirar o glúten da dieta. Então, é importante, né, a gente tem essa legislação que já facilita, e é importante ter essa questão da leitura dos rótulos. E uma coisa que a Suzane colocou bem interessante, você, né, que está em casa assistindo, na verdade a intolerância ao glúten, a doença celíaca, você pode descobrir ela em qualquer idade. É como você falou, você já pode nascer com a doença, mas você descobrir na infância, descobrir na vida adulta, na adolescência, na terceira idade. Já aconteceu muito comigo, por exemplo, em consultório, chegou uma paciente para mim com 20 e poucos anos, que acabou de receber um diagnóstico. Aí ela tinha vários sintomas, começou a dieta, passou todos os sintomas. Aí o pai dessa paciente tinha vários sintomas e resolveu investigar. Descobriu que também era celíaco, mas com 50 anos. Então, assim, na verdade, você pode descobrir que é celíaco em qualquer idade. Então, tem que ficar muito atento. Porque antigamente era basicamente as crianças, né? Isso. E tinha aquela característica até do corpo, né? A barriga para frente e o bumbum para trás. Então, já era como se identificavam celíaco. Mas hoje já não tem mais isso. Qualquer idade. Você vê minha mãe, que eu contei para você, com 84 viveu a vida anos. Toda. Viveu a vida toda e aos 84 Agora, provavelmente, ela pode ter sido, vamos supor, uma pessoa que tinha uma enxaqueca crônica, a vida inteira uma enxaqueca e não sabia que podia ser a doença celíaca. A doença celíaca da minha mãe, também é bom colocar aqui, é a dermatite epetiforme, que é a doença celíaca na pele. Então, muita gente sofre com isso. Então, existem diversos sintomas, né? Você pode listar alguns pra gente? Quais são as características? Olha, existe a diarreia crônica ou a prisão de ventre, também pode ser. Anemia, que foi o meu caso, né? Essas dermatites, né, que vem, por exemplo, o dermatologista é ótimo para diagnosticar, né? Minha mãe fez uma biópsia e na biópsia deu o diagnóstico ali da dermatite epetiforme, que vem através de bolhas. Aquelas bolinhas vão surgindo e coça e aí começa, né? Então, infertilidade, aborto espontâneo, irritabilidade. Eu posso fazer até contar uma historinha de um bispo, amigo nosso,
que ele contou que no convento tinha uma freira que ninguém a suportava, a freira. Ela altamente irritada. Ela se irritava com tudo. No fim, ela descobriu que era celíaca. Mudou muito o comportamento dela, tá? A gente até brinca, mas é verdade. Às vezes, um mau humor, uma irritabilidade também pode estar associado. Ou até um caso de uma depressão, né, profunda, Exatamente. que você pode investigar o motivo da depressão e pode até descobrir que é uma doença celíaca. Exatamente. Então, é assim, a gente pede, o nosso apelo é que os médicos, né, consigam, por exemplo, nós passamos por isso. Quando você chega num consultório, o médico normalmente acha que é problema psicológico, que a pessoa já está ficando com alguma coisa assim, mas tenta investigar, né? Porque já existe formas de você diagnosticar a doença celíaca. Então, ajudem, porque eu tenho visto muitas jovens sendo diagnosticadas, muitas crianças, e o sofrimento dos pais, né? Porque você tem um filho celíaco. Eu já estou mais velha, né? Eu já sei lidar com isso. Mas uma criança, imagina, vai para uma festa, vai sair com os amigos, ou vai fazer uma viagem. Tudo para o celíaco é estressante, né? Desde uma simples viagem, hoje para eu estar aqui, eu tinha que comer antes, né? Porque eu sei que eu não vou achar com facilidade alguma coisa para minha alimentação. Mas eu já administro isso com uma facilidade. Outras pessoas já têm dificuldade, né? E aí se colocam isolada. Nós vamos falar disso no nosso evento, que você ainda vai perguntar, né? Então, assim, os problemas emocionais, né? Tudo isso vai acarretando uma situação de isolamento, mas tudo é fácil de resolver, né? Eu acho que atenção aos sintomas, né? Prestar muita atenção aos sintomas, como você falou do caso da criança, por exemplo. Eu sou nutricionista materno-infantil, então, assim, você atende a criança no consultório. Você observa que a criança está com uma deficiência de crescimento, a deficiência de crescimento pode ser um sinal de doença celíaca. Pode. Então, assim, acho que vale ter atenção aos sintomas para investigação. A criança não está crescendo, a gente percebe isso, pedir logo, né, para o pediatra fazer uma investigação mais profunda. Outra coisa super importante, Richard, que a gente hoje, assim, precisa, todo profissional da área da alimentação, né, trabalhar em cima do intestino. A gente precisa conhecer como que funciona o intestino da pessoa, como que é o tipo das fezes, se ela tem, né, uma evacuação com regularidade ou não, o tipo de evacuação. Isso é uma forma da gente identificar talvez uma doença celíaca. Se é um paciente que tem, por exemplo, diarreia frequente, muita cólica abdominal, né, já vem com essa queixa, excesso de gases, você ainda colocou a criancinha que está sempre com aquela barriga muito estufada, as mães de casa para prestar atenção. Meu filho está sempre estufado ou está muito constipado, né, aquela pessoa que tem prisão de ventre, que fica 2, 3, 4 dias, até uma semana sem evacuar, ou a pessoa que tem muita diarreia, ou seja, está dizendo que alguma coisa está errada. Né? Se a gente tem um intestino funcionando ruim, alguma coisa está errada. Se tem se aparece na pele, como você colocou a dermatite no caso da sua mãe, né? Começa a brotar na pele, uma alergia, tá dizendo que seu corpo está com alguma coisa diferente, que alguma coisa está errada. E em relação ao intestino, é importantíssimo, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Né? Tem até um livro sobre isso. Então, tem assim, vários já hoje, vários, né? Hoje já tem vários, né? Mas assim, lá atrás até se falava disso. Quando a pessoa tem informação sobre isso, já fica mais fácil. A pessoa às vezes não é nem celíaca, ela já entende que pode também fazer uma dieta, restringir um pouco o glúten na alimentação. Sim. Mas as pessoas que não têm essa informação, hoje elas vão saber, através da nossa informação aqui, que é isso que a gente está fazendo, né, Juliana? Para que elas investiguem, perguntem para os médicos, né? Eu, quando fui diagnosticada, minha vizinha aqui, ela perdeu a filha. Quando os médicos chegaram ao diagnóstico dela, não tinha mais recuperação para ela. E é um ponto até que a gente estava conversando aqui, para você que está nos acompanhando antes da gente iniciar realmente a nossa entrevista, que é algo pouco divulgado, né? É algo pouco debatido, e a gente vê, como até a Suzane comentou no início da entrevista, no Brasil temos uma estimativa, né? Não são dados aí do Ministério da Saúde, mas uma universidade fez pesquisa, de a cada 100 e poucos brasileiros, você tem uma pessoa que tem. Então, é um nível alto, se analisarmos a população toda do Brasil. E quando a gente traz isso também, não só como critério de informação, mas, por exemplo, quando você vai no mercado e 90% dos produtos que estão ali contém glúten, quando você não tem um medicamento para, de alguma forma, te auxiliar, ou quando você vai no médico e ele não procura realmente analisar aquela situação com devida atenção, trazendo essa possibilidade, tudo isso são impactos negativos que dificultam muito o dia a dia, o cotidiano das pessoas que contêm a doença.
Então, inclusive, no próximo mês, agora a gente está chegando quase em maio, né? Hoje é dia 20, vai acontecer um evento aqui em Petrópolis justamente para falar sobre os celíacos. E aí a gente vai conversar aqui também agora com a Suzane para falar um pouco justamente sobre isso, de o porquê desse evento e qual a importância dele de trazer esse evento aqui para Petrópolis, Suzane. Então, é o segundo evento que nós fazemos aqui em Petrópolis, é a Celbra Sobe a Serra. O tema da nossa campanha desse ano é já chegou a hora de levar a doença celíaca a sério. Então, a gente tem esse espaço em Nogueira, que vai ser o evento no Clube Promenade. O presidente abriu o espaço, já é o segundo ano que ele nos dá essa oportunidade. Então, vão ter palestras maravilhosas, inclusive a doutora Juliana vai estar presente, vai falar sobre isso, que ela colocou aqui do autismo, seletividade na alimentação. Vou falar tanto da doença celíaca, né, quanto do autismo também, que em alguns casos a gente também orienta a retirada do glúten da dieta. Nós vamos ter uma psicóloga, a doutora Roberta Curvelo, que vai falar sobre os problemas psicoemocionais relacionados à dieta sem glúten, né? Quando ela já fez algumas vezes para nós esse tipo de debate, na verdade uma roda de conversa. Sim. A gente percebe como as pessoas sofrem. Então, assim, é uma oportunidade, se você não tem a doença celíaca, ou se você tem a doença celíaca, está junto com a gente. Porque quanto mais a gente se unir pela nossa causa, muito melhor vai ser para a gente poder ter mais acesso a uma alimentação mais segura, né? Porque o celíaco precisa de segurança na alimentação. Que as empresas possam realmente rotular com seriedade os produtos. Às vezes você vê um produto que antigamente estava escrito não contém glúten, aí você vai comprar, quando você olha já colocou contém glúten, aí a pessoa entra em pânico, é um desespero. Mas eu consumi, agora não posso mais. Então, assim, Petrópolis, dia 5 de maio, é o Dia Municipal da Doença Celíaca aqui em Petrópolis. Olha, Petrópolis está na frente. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade, fazer o nosso evento no sábado, que é mais fácil para as pessoas se locomoverem, né? Que é um final de semana. E eu conto com todos lá, porque assim, uma oportunidade, se você está ouvindo esse programa, tem alguma dúvida, ali é o lugar para vocês tirarem as dúvidas, vão ter expositores com produtos seguros para celíaco, então você pode é o paraíso do celíaco, né? E duas coisas interessantes, eu acho que poderia ficar o convite aí para os profissionais da saúde. Sim. Porque o profissional da saúde de qualquer área, seja da medicina, nutrição, da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia, sim, que tem contato com o paciente e na qual o paciente pode se queixar desses sintomas da doença celíaca, esse profissional ele pode ser a primeira pessoa a identificar e de repente perceber que pode ter algo errado e orientar essa pessoa a procurar um profissional capacitado, né? Então, eu acho que os profissionais de saúde que puderem, estar participando, seria muito interessante. Só para aproveitar para você que está nos acompanhando, o evento, então, é no sábado, dia 6 de maio, de 2 da tarde às 6 horas da noite, tá? Ou da tarde, tem gente que prefere um ou outro. Então, se você quiser participar, é gratuito, extremamente importante, gratuito, como a Suzane aqui comentou, e tem esse objetivo, né, Suzane, de ampliar esse debate justamente sobre a doença. Levar informação, né? Muitas pessoas estão sendo diagnosticadas, elas ficam desesperadas, porque eu recebi o meu diagnóstico, e agora? Acabou minha vida. Então, a gente está ali para isso, né, Juliana? Claro, hoje em dia tem muito mais acesso a produto, a tudo. Interessante que no evento vão ter acho que 2 ou 3 oficinas. As pessoas têm muita dúvida de como, por exemplo, o trigo. Como é que eu tiro o trigo da minha dieta? Hoje em dia a gente tem milhões de tipos de farinha, né? É farinha de arroz, é farinha de quinoa, é farinha de aveia, são farinhas substitutas do trigo nas receitas. Então você pode fazer um bolo sem glúten, você pode fazer um pão sem glúten, né? Uma massa sem glúten. Olha, eu vou falar para você. As oficinas são muito bacanas. Não deixa desejar, tá? Não, eu vou fazer uma pergunta, então, acho que até uma pergunta que muitos que estão em casa nos acompanhando podem ter. Quando uma pessoa, por exemplo, ela é diagnosticada, isso não significa, por exemplo, então, que muitos alimentos que ela consome hoje, por exemplo, um bolo, ela vai cortar, porque, pelo menos, eu acredito que passe isso muito pela cabeça das pessoas, que eu vou ter que parar de comer quase tudo. E não é exatamente assim, né? Não, Richard, deixa eu te explicar. O celíaco come comida de verdade. O meu almoço, basicamente, é com o seu. É um arroz, feijão, uma carne, uma batata.
Porque as pessoas não sabem o que é o glúten. Frutas, verduras, legumes, são comidas de verdade, não tem glúten. Comidas de verdade, eu como um aipim de manhã, às vezes eu como uma batata doce, eu faço meu pão. É tão gostoso a gente poder saber que a gente está fazendo o nosso próprio alimento para consumir. Na verdade, o glúten está mais no produto industrializado. Então você tem hoje os substitutos, né? Tem. Há um tempo atrás, tipo 20 anos atrás, né? Você deve lembrar disso, não tinha quase produto opcional no mercado. Hoje as pessoas que precisam substituir o trigo, nossa, mas tem, assim, eu posso garantir que no mínimo 20 a 30 farinhas substitutas do glúten tem. E então, antigamente era muito interessante, né? O Richard falava assim, sem glúten, sem gosto, sem sabor. Mudou. As empresas estão maravilhosas, se esmerando na produção. Hoje você come um bolo, você come um pão, que você não vê a diferença. A qualidade, né, no produto. Por isso que é bom. Gente, vai lá no evento, porque as nutricionistas que vão dar as oficinas, inclusive a oficina é Kids para criança, para mamãe que tem um filhinho que tem a doença celíaca e tudo, para aprender a fazer um brigadeiro, para aprender a fazer um bolo, a substituição das farinhas, porque a gente vai dar uma receita porque o tempo é curto. Mas a gente tem a oportunidade ali de compartilhar, né? Sim. Você não troca uma farinha de trigo por uma farinha de arroz, vamos supor. Ponto. Não é bem assim. Hoje a gente já sabe que a gente precisa fazer um mix para poder dar elasticidade. Para a gente fazer o que o glúten faz, a gente já sabe como é que faz do outro jeito. E tem produtos adicionais que ajudam, né, na formulação, para a receita ficar com a mesma característica, né, de um pão, de uma massa. Quando eu descobri a doença celíaca, eu descobri na Universidade Federal Fluminense, no setor lá de nutrição, o nome do evento era assim, Festa Sem Glúten. Eu falei, peraí que eu vou nesse negócio. E era para crianças. E a base de tudo era aipim. Eles fizeram coxinha, pizza, tudo com aipim, brigadeiro. E aí, o que a criança celíaca quer? Ela quer o formato do brigadeiro, né? Ela quer que seja parecido com uma pizza. E a mãe faz. E o filho pode consumir, né? Então, assim, eu estou falando assim de uma forma divertida, não é fácil, tá? Não é fácil porque, às vezes, na mesma família, um é celíaco e os outros não são. A Celbra recebe muito pedido de famílias de baixa renda mesmo, que onde tem 5, 6 filhos e um é celíaco. Esse vai ser prejudicado, provavelmente. Infelizmente, né? Infelizmente, porque como que essa pessoa já está difícil alimentar todos e um celíaco. Porque é diferente, assim, uma pessoa que queira, né, precise tirar o glúten da alimentação, e assim, é só ela não comer, ótimo, não vai ter efeito nenhum. O paciente celíaco é um pouco mais criterioso, ele na verdade ele não pode ter contato nenhum com glúten. Inclusive, por exemplo, vamos colocar dentro de uma padaria. Se a pessoa vai trabalhar, que já aconteceu com colegas nutricionistas, inclusive, que têm doença celíaca, foi trabalhar numa padaria, não conseguiu ficar 2 meses trabalhando. Por quê? Só de mexer com a farinha de trigo no ambiente, aquilo pode ficar imerso no ambiente. Suspenso, né? Vai ficar suspenso e a pessoa vai ter contato, mesmo que seja via nasal, né? Vai respirar aquela coisa da farinha, aquilo já é suficiente. Tive numa pizzaria, eu passei mal. Já é suficiente para passar mal, exatamente. O celíaco às vezes tem que tomar cuidado para entrar numa pizzaria, para entrar numa padaria. Isso. Então, assim, é um cuidado um pouquinho maior, né? E de contaminação que a gente diz. Exatamente isso. O que é... Tirar o glúten da alimentação, ok. O problema é a contaminação cruzada. Que é você estar num ambiente que as pessoas compartilham os mesmos talheres e utensílios e o celíaco está lá no meio. Então, essa é a parte mais delicada da questão. Você comentou sobre as empresas que atualmente estão criando aí outros produtos justamente para de alguma forma englobar também os celíacos, mas eu pergunto como que, por exemplo, está hoje esse olhar de pousadas, restaurantes, bares. Isso, pelo visto, ainda é uma causa a ser conquistada, né? Exatamente. Porque os produtos realizados ali, até a variação talvez no cardápio não seja adequada hoje. Sabe o que eu penso, Richard? O ideal seria os hotéis e as pousadas comprarem de produtores seguros, tá? Eu sou empresária também nessa área, tá? E eu faço contatos com grandes hotéis e restaurantes. Compre de produtores seguros e põe uma mesa separada. Não dá para você colocar uma mesa de produtos sem glúten colada com a mesa de produtos com glúten, porque aquela pessoa... Vai ter contaminação. Vai ter. Pegou a faca, cortou um bolo aqui, pegou a mesma faca, cortou o bolo lá. Isso é conscientização, mas está muito ainda longe da gente alcançar isso, tá? Porque as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças. Não é. Botar hoje um pão, ou quando você fizer o check-in, ou quando a reserva do hotel ou da pousada, a pessoa, lá tem que ter um questionário.
A pessoa já tem que informar ali, eu tenho uma restrição alimentar. E ali o hotel tem que se virar para providenciar uma alimentação para aquela pessoa. Simples, não é tão... Da mesma forma que é feito numa cozinha hospitalar, né? No hospital eles têm que ter todo o cuidado, quando o paciente tem uma alergia, quando o paciente tem uma doença autoimune, como é o caso da doença celíaca. Mas a gente a dieta tem que ser separada. Experiências, né, que não são muito agradáveis. Aqui mesmo, uma vez me relataram que uma mãe de um celíaco, a criança internada, e a própria nutricionista falou: mãe, vai e traz a comida do teu filho, que aqui não tem para ele. Olha só, você está internada, já está naquela situação. Um outro relato de celíaco que ficou comendo batata durante a internação, caldo de batata, purê de batata, porque não tinha opção, né? Então, assim, isso é para a gente ter um olhar diferente. Então, a gente precisa de você, Richard, a gente precisa de todo mundo que está hoje assistindo o nosso programa aqui, que seja um porta-voz disso. Entendeu? Os supermercados, por exemplo, o que eles fazem? Eles colocam os produtos sem glúten junto com glúten. Não pode, entendeu? Porque é uma farinha de trigo, tem um furinho, contaminou aquela outra que está ali do lado, que é uma farinha de arroz. Então, tem várias coisinhas, né? A gente não vai poder falar de tudo aqui, né? O mais importante hoje é falar sobre o nosso evento, que Petrópolis está abrindo as portas para a Celbra, né? Porque a Celbra é estadual, então Sim. A gente pode estar no município todo. Então, aqui, essa oportunidade que a gente está tendo aqui de estar falando com vocês, isso é muito importante. Que os outros municípios, que as outras cidades que estão ouvindo a gente possam também, né, fazer esse tipo de ação, né, de informação, e a gente conseguir um resultado para nossa causa, né? Para você que está nos acompanhando, a gente até lembra, né, eu sempre trago esse recado de que a nossa TV é veiculada também entre Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Pati de Alferes, Paraíba do Sul, Areal, enfim, diversos outros municípios do interior. É uma oportunidade para você, empresário, para você até mesmo que é da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, de realizar, de fazer um evento similar e justamente levar essa pauta também para dentro da sua cidade. Fica aqui também essa oportunidade, né, essa reflexão sobre esse momento. A gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, de esclarecer para a gente um pouco sobre a doença, sobre os sintomas, e que também não é um bicho de 7 cabeças. É difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças, a gente consegue dar a volta por cima. Então, obrigado mais uma vez pela presença. Mas a gente que agradece, né, Juliana, a oportunidade. Conto com vocês lá no nosso evento. Exatamente. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigada também.